a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre licitação. Às vezes a gente acha assim, sim, mas licitação é um assunto tão distante da gente. Não necessariamente, porque olha, quase todos os processos de compra do poder público são feitos através de licitação. Então, sabe aquele formulário que você vai no serviço público e preenche? Pronto, aquele papel é comprado através de uma licitação. Aquele medicamento que você pega ali, ou no posto de saúde, ou no CASE, é através de licitação. E quem vai esclarecer esse assunto para a gente é George Dávila, que ele é professor especialista na área. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Obrigado, Dânia, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e esclarecer alguns pontos sobre esse tema aí que muita gente acha polêmico, né? Não, e muita gente nem entende, né? Às vezes as pessoas acham, senhora, vem licitação como se fosse uma coisa muito distante das pessoas, e não é, porque as pessoas acabam, querendo ou não, sempre tem ali algum item na rotina da pessoa que utiliza o setor público que vai ter sido comprado através desse processo, por exemplo. E muitas vezes há aquele questionamento, olha, eu fui buscar um medicamento, eu fui no setor público e aí você não tinha aquele produto específico, aquele medicamento específico, e muitas vezes a explicação que se dá é que o processo ele foi feito licitação, mas teve uma empresa que ganhou, mas que ainda não começou a fornecer. O que acontece que licitação está sempre acompanhada de tantos problemas? Na verdade, a licitação acaba sendo responsável pela resposta de muitos problemas que eclodem aí, né, quando sai na televisão e tudo mais. Só que muita gente esquece, ou não sabe, na verdade, que existe uma fase interna, que a gente chama de fase interna da licitação, que responde por mais da metade dessa compra, da compra pública, né? Então, Como assim? Por exemplo, antes de fazer uma licitação, que na verdade é a parte externa, onde os fornecedores vão participar da licitação, existe a fase interna. Então, você tem que caracterizar bem o produto, você tem que saber exatamente o que é que você está adquirindo, o produto que você quer comprar, o serviço que você quer contratar, né? E é quase sempre nessa fase em que nós temos esse embaraço aí, né? Ok, a falta da especificação é correta, ou alguma informação que pode gerar dúvida na hora de atrair a atenção dos fornecedores? Veja só, existe o presidente da comissão de licitação, existe o pregoeiro, que hoje em dia a maioria das compras são feitas por pregão, mas existe o setor requisitante, que são os setores internos de um órgão que pedem a licitação, que pedem aquele produto, na verdade. E eles normalmente não sabem como caracterizar o produto, ou sem direcionar, como algumas coisas às vezes acontece, sem você colocar uma determinada característica que seja exclusiva de um fornecedor, de um fabricante, ou eles realmente às vezes não sabem o que quer. Então, ou então colocam um produto que rapidamente vai quebrar, né? Então, ele não sabe caracterizar bem. Quando chega no setor de licitação, ainda chega com aquela necessidade de fazer aquele filtro, né? Então, fica esse embate aí entre o pregoeiro, que sabe que tem que especificar bem, mas aí ele devolve para o setor requisitante, e o setor requisitante não sabe o que fazer, e aí começa aquela discussão. Ou seja, fica preso ali antes mesmo de ser colocado externamente para o fornecedor participar. O fornecedor participe. Você estava falando aí agora, olha, tem um ponto, além daquela questão da fragilidade do material que se compra, por exemplo, que quebra com facilidade, você falou aí, olha, às vezes não pode colocar alguma coisa específica que apenas um fornecedor tenha. Isso. Não pode, porque isso aí você vai restringir a participação. Ou seja, aquela pesquisa ali, não, deixa eu ver isso aqui, a gente quer muito comprar esse produto. E aí você vai na especificação daquele produto, daquele fabricante que você quer comprar, e copia e cola aquela especificação. Isso não pode. Não pode via de regra, né? Existe uma exceção da exceção. Se você tem um determinado equipamento cuja peça para a manutenção dele é daquele fabricante, então assim, você acaba tendo que comprar daquele fabricante. Mas se você pega realmente a especificação porque você quer aquele produto, no mínimo que você pode fazer é dizer que quer aquele produto ou similar, ou equivalente, ou superior àquele. Tem um outro lado, que às vezes todo esse processo ele é feito, e aí quando você coloca publicamente, aí vem agora a segunda fase do problema.
Fornecedor. O fornecedor facilmente, por exemplo, uma das grandes questões é que os fornecedores eles têm uma natural competição entre eles, né? Se ele pega um edital e ele percebe que aquela especificação é de um outro fornecedor, ele vai, sem pensar no objetivo do interesse público, que é a licitação, ele vai querer realmente se defender, vai entrar com impugnação, e aí a gente já entra na parte jurídica da coisa, que é impugnar o edital, aí leva ele à suspensão, aí tem que rever a especificação, e isso pode demorar. A gente precisa considerar que alguns itens são essenciais quando você fala em processo de licitação. A gente, como a gente falou aqui no início do programa, muitos itens, por exemplo, da área da saúde. Sim. E aí você abre um processo de licitação e aí tem esse embaraço todo e isso recai muito lá no usuário. Sim. Porque aí a pessoa precisa daquele medicamento, e chega na unidade de saúde, por exemplo, e aí começa aquela reclamação. Não tem, certo, mas não tem por quê. E aí daqui que você vai explicar que não teve porque um fornecedor entrou com processo e aí está na parte jurídica. Nesse meio tempo, tem como fazer algum outro tipo de processo? Olha, em situações extremas, a gente pode recorrer a uma contratação emergencial, né? Se houver tempo. Porque, na verdade, assim, tem como fazer? Tem. Não é o desejável. Você já não consegue barganhar preço? Não consegue. É mais difícil, né? O fornecedor sente que está na mão dele o ouro, né? Então, é interessante que a administração planeje suas compras. Além desses dois questionamentos, dessa questão do embaraço na hora do planejamento da compra e também da questão do fornecedor, que outro tipo de problema a gente pode identificar quando a gente está falando de processo de licitação que emperra mesmo? Basicamente, assim, os problemas são antes da licitação, né? E quando ela é lançada, né? Se você não caracteriza bem o produto lá atrás, ele consegue passar para a licitação, né? Se não há o planejamento, você consegue até realizar a licitação e a empresa é contratada, fatalmente você vai ter problemas lá no contrato. Então, o que pode acontecer é que você vai ter uma licitação mal feita na origem, dentro dos seus trâmites internos, né, no seu trâmite interno. Ela é publicada, o fornecedor muitas vezes não entende o que está fazendo, tem fornecedor que participa sem sequer ler o edital, para você ter ideia. Já aconteceu, eu já vi, por falta de preparo mesmo. O fornecedor ele tem uma carência de preparo nessa área. Então ele vai participar da licitação achando que é qualquer coisa. Lá na frente ele vai ser contratado. Aí ele vai se preocupar em tomar rédea e saber o que vai fornecer. Ou seja, um erro em qualquer uma dessas etapas vai aparecer, vai se tornar visível mais adiante. Professor, daqui a pouco a gente vai continuar com o nosso bate-papo, tentando aqui esclarecer, né, detalhar um pouquinho mais esse processo de licitação, porque a gente precisa de intervalo, mas a gente volta já já.